Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho de notificação. Tenha aquele cuidado para você acionar a opção todas, para você não perder nenhum vídeo, tá certo? E você que já é inscrito, por favor aí, continue compartilhando os nossos vídeos, deixando o seu like, seu comentário, porque isso é muito importante para o nosso canal, tá certo? Eu quero, antes de nós trazermos a palavra, queria só falar uma coisa importante. Olha, irmãos, ninguém tem desculpas diante de Deus para não conhecer a palavra do Senhor. Ninguém vai poder no dia do juízo final dizer: ah, Senhor, eu não tinha acesso à tua palavra. Ah, eu não sabia ler. Ah, eu não enxergava. Notem que eu tenho aqui na minha mesa 3 tipos de Bíblias. Eu tenho a Bíblia eletrônica, que vocês conhecem, aquela que eu faço a leitura com cadê esse aparelhozinho aqui, tá? Vocês já conhecem ela, né? Que a Bíblia está aqui nessa página aqui, no Velho e Novo Testamento todo. E eu tenho aqui, logo depois dela, a Bíblia eletrônica, né? A Bíblia em áudio, melhor dizendo. A Bíblia em áudio, né? Que nós utilizamos o fone para ouvi-la, que eu ganhei, né, da Sociedade Bíblica no último encontro que nós estivemos, né? De verdade, o primeiro encontro da pessoa com deficiência visual promovido pela Sociedade Bíblica. E eu tenho, né, a Bíblia, um exemplar da Bíblia em Braille, que é o livro de Gênesis, é a primeira parte do livro de Gênesis. Lembrando que a Bíblia em Braille ela é bem volumosa, né? E o livro de Gênesis está dividido em 2 volumes. Eu estou com o volume 1, tá? Então, só eu senti de Deus de falar isso, porque tem muita gente, né, que procura desculpa para tudo, né? Desculpa para tudo. Então, hoje o Senhor está rasgando a sua caixinha de desculpa, beleza? Então, vamos ao vídeo de hoje e eu não posso esquecer que eu tenho amigos aqui, né, que assim como eu também são cegos e que estão, né, inscritos aqui no nosso canal acompanhando o nosso trabalho. Então, para esses meus amigos que não estão me vendo, deixa eu fazer uma pequena descrição para vocês. Eu estou vestido com uma camisa polo. Vocês já prestaram atenção que eu amo polo, né? Eu gosto muito de camisa polo. Ela tem a cor assim, salmão, não sei se definir para você, né? Minha esposa falou assim que é meio salmão, meio rosa, né? Então, eu tenho também uma Bíblia aqui sobre a mesa, né? Uma Bíblia aberta em um suporte. E aí tenho também alguns exemplares da Bíblia em Braille. Eu tenho uma moringa, um moringa, a gente não sei como é que vocês chamam, um vaso de barro onde a gente coloca a água, né? Eu gosto muito de tomar essa água, porque ela fica assim, ela conserva a água geladinha, água fria, né? Então eu tenho uma moringa de barro, que inclusive eu ganhei, né? Foi o meu amigo Josimar lá da Bahia, lá da cidade de Nazaré? Não, Maragujipinho, olha, rapaz, esse rapaz trabalha muito bem, viu? Ele faz artesanato em barro, muito, o trabalho dele é maravilhoso. Eu vou até, uma hora dessa, eu vou postar alguns trabalhos do Josimar, e quando eu for à Bahia eu vou gravar um vídeo com ele, né? E você indo lá à Bahia, a cidade de Maragujipinho, você pode procurar o meu amigo Josimar, que ele trabalha muito bem, né? E essa moringa que está aqui sobre a minha mesa, foi ele que é um presente dele. E aí eu tenho um vaso, um pequeno vasinho com umas rosas, né? Ontem nós estávamos chegando em casa e aí a minha esposa, ela viu umas rosas, né? Um pé de rosa na rua, e aí ela juntou e falou assim: eu vou levar para colocar lá no seu cenário. Então, já descrevi aí. E atrás de mim, né, uma parede, né, cor branca, tá bom? Então, vamos ao vídeo de hoje, então. Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis, capítulo de número 21. E o texto que nós vamos basear a mensagem de hoje está em Gênesis 21, do capítulo
do capítulo 21, do versículo 9 ao versículo de número 14. Gênesis 21, do 9 ao 14. Eu vou ler alguns versículos. E o tema da nossa mensagem de hoje, deixa eu ver aqui para vocês, o tema é características de Deus identificadas nesse texto, tá bom? Então vamos lá. Gênesis 21, do 9 em diante, diz assim: certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Versículo de número 10. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Versículo de número 11. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Versículo de número 12. Mas Deus, glória a Deus, mas Deus disse a Abraão: não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. Versículo de número 13. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que a descendência dele sejam uma grande nação. Queridos, esse texto ele é um texto que fala, né, sobre quando Sara e Abraão, então eles decidem, né, Sara, né, decide mandar ou pedir para Abraão que mandasse, né, a Agar ir embora juntamente com seu filho. E eu quero aqui, junto com vocês, falar sobre algumas características de Deus que eu identifiquei aqui nesse texto, né? Em Gênesis capítulo 21, do versículo 9 ao versículo de número 14. E a primeira característica que eu identifiquei nesse texto é que Deus ele é conciliador. Olha que coisa linda, Deus ele é conciliador. Então, a primeira característica que eu identifiquei é de um Deus conciliador, né? Imaginem se Deus não tivesse falado com Abraão, como teria ficado ali aquele clima, né? Aquela situação difícil entre Abraão e Sara, né? Então, no primeiro momento, né, pareceu aos olhos de Abraão, inclusive na versão ACF que eu tenho na Bíblia eletrônica, diz que isso pareceu mal aos olhos de Abraão, né? Abraão ouvindo Sara dizer: olha, manda esse menino embora, manda a mãe dele e ele embora, porque ele não vai ser herdeiro junto com o meu filho Isaque, né? Então, Deus ele é conciliador, e com isso, Deus falando com Abraão, instruindo Abraão no que ele deveria fazer, Deus ele preserva a família, né? Deus ele preservou a família, né? Por quê? Porque família ali, na verdade, era Abraão e Sara. Agar, né, não podia permanecer ali no lar de Abraão. Agar não podia permanecer junto com a família, por quê? Porque para nós entendermos isso, é necessário nós conhecermos o capítulo 16 de Gênesis, né? E vocês sabem que lá, no capítulo 16, Sara, ainda quando era chamada Sarai, teve, né, uma atitude, né, que ela não deveria ter, né? Ela então, diante das circunstâncias que ela não podia ter filho, diante da incredulidade dela, ela então toma uma decisão de, né, permitir
que Abraão tivesse relações com a sua escrava Agar, para que ela então, no entendimento dela, ela pudesse ter descendentes, porque ela, né, argumentou, já que Deus não me deixa ter filhos, então tenha filhos com a minha escrava e por meio dela eu terei filhos. Só que Deus havia feito uma promessa para Abraão e quando Deus promete, ele cumpre, quando Deus fala, ele cumpre, né? Então, Sara, ela teve ela cometeu esta falha, ela cometeu este erro, né? E agora no capítulo 21, ela toma uma decisão. E a decisão é dizer para Abraão mandar embora a escrava. Irmãos, Agar não podia permanecer ali porque Agar, ela estava sendo ali, ela foi, né? Ela foi ali, né? No capítulo 16, né? Ela foi usada, né? Por Sara, quando ela realmente Sara não deveria ter feito o que fez, né? Só que agora ela permanecer junto com a família, imagine a confusão que ia ser, imagine a contenda que ia ser, imagine as duas mães brigando por causa dos dois filhos, né? Eu imagino Abraão tendo que administrar tudo isso. Então era necessário que Agar ela fosse embora. Só que Deus, ele é um Deus conciliador, né? Deus viu ali, para aí, esse negócio não vai dar certo. Se Agar não for embora, como é que vai ficar essa família? Essa família que vai terminar sendo destruída. Então Deus, ele é conciliador. Então ele conciliou ali, né? Ele ali fez com que Sara e Abraão estivessem convivendo em harmonia. Eles tiveram que conviver em harmonia. Então Deus, ele é conciliador, né? E a Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo, né, ele veio para conciliar, né? Ele veio para reconciliar o homem com Deus, ele veio para aproximar o homem de Deus. Então essa característica do Senhor que eu acho muito linda. Então Deus ele é conciliador. Deus ele também, né, ele é um Deus conservador, irmãos. Né? Ele conservou a família, ele preservou a família, né, através, né, nesse momento aqui, né, que nos relata o texto, né? Em Gênesis, isso você vai conferir, tá bom? Confira aí em Gênesis, capítulo de número 21, versículos 11 e 12, tá? Então a primeira característica é que Deus, ele é conciliador, né? A segunda, ele é conservador. Que coisa linda, né? Ele é conciliador e ele é conservador. A segunda característica que eu encontro de Deus aqui, aliás, a terceira, né? Que eu encontro de Deus aqui nesse texto, irmãos, é que Deus é justo. Deus é justo. E aí você confere em Gênesis 21, versículos 12 e 13. 12 e 13. Por que eu identifiquei essa característica como Deus é justo? Porque Ismael não tinha nada a ver, né, com o que havia acontecido entre Abraão, Sara e Agar. Né? Ismael não tinha nada a ver. Ismael, né, foi fruto dessa atitude de Sara, né? Foi fruto da incredulidade de Sara, né? Não tinha nada a ver com isso. E aí Deus, então, vendo a preocupação de Abraão com o menino, Deus falou assim, calma, Abraão, eu vou cuidar do seu filho, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu vou cuidar dele, fica tranquilo que eu vou abençoar o seu filho também, eu vou abençoar Ismael, porque Ismael não teve nada a ver com isso que vocês fizeram, Ismael não teve nada a ver, ele não tem culpa nenhuma, então Deus é justo, irmão. Deus, ele não pune o inocente, Deus, ele não condena um justo. Eu estava até conversando com a minha esposa agora de manhã, sobre quando Moisés, né? Moisés, ele ali no capítulo 21 de Números, quando Deus, ele manda Moisés falar a rocha, ordenar a rocha que desse água para que os israelitas bebessem, né? Moisés, ele feriu a rocha por 2 vezes, quando ele não deveria ter feito isso. E por isso Deus, então, puniu Moisés, não deixando Moisés entrar na terra prometida junto com aquele povo. E aí eu estava explicando, eu conversando com a minha esposa, né?
Por que Deus fez isso? Né? Aí ela, no primeiro momento, ela falou assim, porque Moisés, ele fez isso porque ele não entendeu o que Deus falou. Eu falei, não, meu bem, ele entendeu. Ele entendeu o que Deus tinha dito para ele. Só que ele estava tão irado, ele estava com tanta raiva ali, né, naquele momento que o povo estava ali reclamando, murmurando, contendendo com Moisés. Moisés estava com tanta raiva que ele desobedeceu a Deus. Ao invés de ordenar a rocha que desse água, ele feriu a rocha. E por isso ele foi punido, né? Então, se ele não tivesse entendido o que Deus tinha falado, Deus não teria punido Moisés, porque Deus não pune o inocente. Deus não condena o justo, Deus não pune o inocente. Então, Deus não puniu Ismael. Deus não puniu Ismael porque Ismael era inocente. Se tinha alguém inocente entre os três, aliás, entre os quatro ali, esse alguém era Ismael, né? E por isso Deus, então, né, fala para Abraão, Abraão, faça o que Sara está dizendo, mas não se preocupe não, né? Em outras palavras, Deus está falando, eu sei que tu está preocupado, eu sei que Ismael é teu filho, está te trazendo preocupação, mas fica tranquilo, eu vou cuidar dele, ele é inocente nessa história, né? Ele é inocente, entre todos vocês ele é o único inocente, então fica tranquilo, eu vou cuidar, né, de Ismael. Então eu vejo que mais uma característica do Senhor, né? Deus é justo, irmão. Deus é justo, né? Deus, a justiça dele, ela é soberana e a Bíblia diz que a justiça do homem é como um trapo de imundície, mas a justiça de Deus, ela é verdadeira, ela é pura, a justiça do Senhor, né? Ela é real. Então, mais uma característica do Senhor que eu encontro aqui neste texto é que ele é justo. Então, se você está passando algum problema, se você está sendo injustiçado, se você está sendo perseguido, né? Se você está passando alguma situação difícil na sua vida, se você está sendo injustiçado, creia nisso, Deus é justo, Ele está te vendo, Ele está vendo tudo que você está passando, Ele está observando tudo, e tenha certeza que Ele agirá por você no momento certo, Ele te defenderá no momento certo, e Ele não deixará você desamparado, porque Ele é justo. Glória a Deus, aleluia. Que texto maravilhoso, irmãos, que texto maravilhoso, né? Mais uma característica do Senhor que eu encontro aqui nesse texto é que Deus, ele é sensível aos nossos sofrimentos. Deus é sensível aos nossos sofrimentos. Gênesis capítulo 21, versículos 16 e 17, Êxodo capítulo 3, aqui em Gênesis 21, 16 e 17, Deus, ele vai ver o choro de Ismael, Deus vai ver o sofrimento de Agar, né? Quando Agar, ela sai, e a Bíblia diz que ela chega ali no deserto, e ela então coloca o seu filho ali embaixo de uma pequena árvore, e ela se afasta, ela diz, eu não vou suportar ver o meu filho morrer. E o menino começa a chorar, o menino começa, né, chorar talvez ali de sede, porque havia acabado a água dele, né? E Deus, ele é sensível aos nossos sofrimentos, e Deus, ele vê o sofrimento de Agar, Deus vê o sofrimento de Ismael, e Deus então, através de um anjo, fala, Agar, calma, por que você está aflita? Deus viu o choro do menino, ei, não importa o que você está passando, não importa a luta que você está enfrentando, não importa, irmão. Saiba disso, Deus é sensível ao seu sofrimento. Deus está vendo o seu sofrimento e mais do que Ele está vendo, Ele está sendo sensível, Ele é sensível. E Ele vai te ajudar. Ele vai trazer um socorro. Ele vai trazer para você o livramento, Ele vai trazer o refrigério, Ele vai te ajudar. Tenha certeza disso. Deus vai te ajudar. Porque Ele é sensível, Ele é um Deus sensível aos nossos sofrimentos. Em Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que quando Deus, ele se aproxima quando ele tem um encontro ali com Moisés na sarça, ele fala para Moisés que, aliás, no capítulo 4, ele levanta Moisés para libertar o povo, mas no capítulo 3 nós vamos ver que o Senhor, né, ele ouviu o gemido do povo, ele viu o gemido do povo, ele viu o pedido de socorro do povo que estava sendo escravizado ali pelo Egito, né? E em razão disso,
Deus ele se sensibilizou e ele levantou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. Ei, Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai criar uma situação, Deus vai usar alguém, Deus vai fazer alguma coisa para trazer o socorro para você. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Deus ele é sensível ao seu sofrimento. Eu lembro que na madrugada, na madrugada em que eu estava chorando, clamando ao Senhor, perguntando ao Senhor o que eu deveria fazer, porque eu já havia recebido um veredito, e o veredito era: ou você sai de casa hoje, ou eu saio. E eu não tinha condições naquele momento de cuidar de uma casa, sustentar os meus filhos. Naquele momento eu havia recebido um veredito e eu estava chorando, eu estava: Senhor, como é que eu vou embora desse lugar? Eu não tenho um centavo no meu bolso, na época eu não tinha como sair daquele lugar. E de repente o Senhor fala assim para mim: calma, eu vou preparar um carro para tirar você dessa cidade. E quando eu estava chorando, clamando ali, irmão, num momento de dor, num momento de muita dor, muito sofrimento, eu recebi o telefonema do irmão Lenildo. O irmão Lenildo é um grande amigo, apesar de nós estarmos afastados hoje, mas é uma pessoa que marcou muito a minha vida, é uma pessoa que eu amo demais. E o Lenildo me liga e diz assim: ô Reginaldo, eu estou viajando hoje para Santarém e eu estou indo sozinho com a minha filha. Ele tinha uma filhinha na época, tinha acho que 7 anos. Ele falou que queria uma companhia, vamos comigo. Aí Deus falou assim: embarca no carro e vai. Embarca no carro e vai. E o Senhor falou para mim naquela madrugada. Eu achei tão interessante, irmãos. Eu estava num sofrimento tão grande, numa angústia tão grande. E eu lembro que eu ouvi as louças na mesa mexendo. Eu costumava lavar a louça e deixar sobre a mesa. E eu ouvi aquelas louças mexendo durante a noite. À madrugada eu me levantei para ir ver se era o gato. A gente criava um gato. Eu fui ver se era o gato que estava em cima da mesa bagunçando. Quando eu me aproximei da mesa, me veio um arrepio, irmãos. Eu fiquei arrepiado, me veio um medo, um temor. E quando eu passei a mão na mesa, não vi gato nenhum, mas eu vi as louças continuar mexendo em cima daquela mesa. Experiência tremenda aquele dia. As louças mexendo sobre a mesa, e eu virei as costas para sair com medo, e eu escutei uma voz dentro de mim dizendo assim: senta, eu quero falar contigo. Meu Deus do céu. E o Senhor falando: sou eu, teu Deus, eu quero falar contigo. Pega o livro de 1 Samuel, peguei o livro de 1 Samuel, disse: agora lê o capítulo 9, eu li o capítulo 9, e ali eu vi Saul saindo de casa para procurar as jumentas do pai dele que haviam sumido, e quando ele voltou para casa, ele já voltou como rei de Israel. E Deus falou assim: você vai sair dessa casa, eu estou vendo o seu sofrimento, eu estou vendo a sua angústia, eu estou vendo a sua dor, eu estou vendo as suas lágrimas. Ei, você vai sair dessa cidade humilhado. Lembre-se disso. Saul saiu de casa para procurar as jumentas, e quando ele voltou como rei de Israel. Um dia você vai voltar nessa cidade, mas você vai voltar como um pregador do evangelho. Você está saindo daqui humilhado, você está saindo daqui arrasado, você está saindo daqui numa situação difícil, mas você voltará um dia, e você voltará como um mensageiro da minha palavra, você voltará como embaixador do meu reino. Irmãos, que experiência linda. Deus ele é sensível aos nossos sofrimentos. Deus ele é sensível às nossas dores. Deus ele é sensível aos nossos problemas, aos nossos conflitos. Deus ele se mostrou aqui para Agar, como ele se mostrou para o povo ali no Egito. Em Juízes capítulo 6, nós vamos ver Deus mais uma vez sendo sensível à dor do seu povo. Deus sendo sensível ao sofrimento do seu povo. A Bíblia diz que o povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. E por quê? Porque o povo de Israel havia pecado, Ele havia pecado, mas o que Deus vê? Deus vê o arrependimento, Deus vê, irmão, Deus é sensível às nossas dores. E agora a Bíblia nos mostra Deus levantando Gideão para libertar o seu povo, para livrar o seu povo das mãos dos midianitas. Por quê? Porque o sofrimento era tão grande. A Bíblia diz que os midianitas, junto com os amalequitas e o povo do deserto, quando Israel plantava, a Bíblia diz que eles vinham, destruíam tudo, levavam tudo, eles não deixavam uma vaca, eles não deixavam nada para o povo de Israel, e isso trazia dor,
Isso trazia sofrimento para o povo de Israel. E agora o povo de Israel começa a clamar, começa a pedir o socorro do Senhor. E o Senhor, então, é um Deus sensível às nossas causas. Saiba disso. Não se desespere, não tire a sua vida, não se desespere, porque Deus está vendo o teu sofrimento, Ele é sensível à tua dor e Ele vai trazer para você o livramento, Ele vai trazer o socorro. Creia nisso, saiba disso. Mas uma característica de Deus que eu vejo aqui neste texto é que Deus, Ele é restaurador. Olha aí, Deus, Ele é restaurador. Olha, Deus, Ele restaura. Gênesis capítulo 21, versículos 18 e 19. A Bíblia vai nos mostrar que Agar, diante das situações, diante dos problemas, diante, ali daquele momento difícil, Agar não conseguia ver que ali havia um poço com água. Agar não conseguia ver que ali tinha água e que seu filho não ia morrer de sede. Agar não conseguia ver que Deus estava com ela. Agar não conseguia ver a mão de Deus na vida dela. Agar não conseguia ver o livramento do Senhor ali no deserto. Agar não conseguia ver. E agora a Bíblia diz que Deus, Ele abre os olhos de Agar. E Agar então vê o poço. Ela enche o odre de água, dá água para o seu filho beber. Olha aí, irmãos. Muitas vezes nas lutas, nas dificuldades, nós não conseguimos ver Deus agindo. Muitas vezes nós não conseguimos ver, o Senhor cuidando de nós, assim como Agar não estava conseguindo. Deus, Ele restaura a nossa visão. Agar tinha perdido a visão no sentido espiritual. Ela não estava conseguindo ver Deus. Ela não estava conseguindo enxergar a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Ei, se você está com a sua visão turva, se você talvez já até perdeu a sua visão, saiba disso, Deus é capaz de restaurar a sua visão espiritual. Ele restaura tudo, inclusive a visão física, nós sabemos disso, Nós vimos na Bíblia Deus curando pessoas cegas, Deus curando pessoas paralíticas, mas eu quero falar aqui de visão espiritual. Agar não tinha mais visão espiritual. Os problemas tiraram a visão de Agar. A dor tirou a visão de Agar. As lágrimas tiraram a visão de Agar. O medo da morte tirou a visão de Agar. Ei, deixe-me dizer uma coisa para você. Não se aflinja, não fique aflito, não fique desesperado. Saiba que tem um Deus ao seu lado. Saiba que tem um Deus olhando para você. Saiba que tem um Deus cuidando de você. Saiba que existe um Deus todo-poderoso que é sensível à sua dor. Existe um Deus todo-poderoso que não te abandona em momento algum. Ele está contigo sempre. Não se desespere. Não se desespere. Deus, Ele está olhando para você. Deus está vendo a sua dor. E Ele está contigo. Deus está com você. Irmãos, eu lembro quando eu vivi 2 anos e meio, onde eu não tinha casa para morar. Irmãos, foi um momento tão difícil, irmãos. Eu chorava eu chorava noites inteiras. Noites inteiras querendo ver a restauração do meu casamento. Eu chorava a noite inteira, saudade dos filhos. Eu chorava a noite inteira olhando, vendo tudo que eu tinha perdido, A influência que eu tinha na cidade, agora eu já não tinha mais. Eu já não tinha mais lá. Eu lembro que um dia eu tive um sonho. E nesse sonho o demônio dizia assim para mim: não tem mais jeito para você, acabou. Ei, o conselho que eu te dou é: bebe cachaça, te entrega para depressão, volta para a cidade onde tu morava e dorme nas ruas. Sabe o que tu faz? Dorme na porta do emprego da tua mulher, porque ela vai ver que tu vai estar igual um mendigo e isso vai sensibilizar ela. Não ia não, irmãos, não ia não. Pelo contrário. Aí era que ela ia me desprezar mais ainda. Irmãos, eu lembro que uma vez eu estava na cidade de Pindamonhangaba, estado de São Paulo. Eu estava em um jejum, estava num jejum de Daniel. Eu passei 2 anos sem comer carne, 2 anos comendo só verdura, irmão, só legumes e verduras. E aí eu lembro que eu estava
nesse jejum, e aí eu estava na casa de uma senhora. E de manhã cedo ela me convidou para tomar café, né? E aí eu estava comendo algumas batatas, e ela estava comendo pão, tomando café. E ela virou para mim, uma senhora de 60 e poucos anos, eu não vou dizer o nome dela para não expor. Ela virou para mim e disse assim: irmão, eu posso lhe dar um conselho? Eu falei: pode. Ela disse: eu já tenho idade de ser sua mãe, tenho idade de ser sua avó, eu vou lhe dar um conselho. Eu falei: tudo bem, pode dizer, eu estou lhe ouvindo. Ela disse: pare com isso. Pare com esse negócio de andar pregando o evangelho. Pare com esse negócio de andar pregando a palavra por aí. Você sofre tanto. Você sofre tanto. Sabe o que você faz? Volta para a cidade onde você morava. Volta para lá. Né? Volta para lá e vai viver lá. Vive a sua vida lá. Pare com esse negócio de andar pregando o evangelho. Você acha que vale a pena você viver andando, pregando o evangelho, falando da palavra, sendo que você sofre tanto? Sendo que você, né, vive chorando, sendo que você está sofrendo demais. Olhe para você, tenha dó de você. Eu disse: não é ela que está falando isso. Quem está usando os lábios dela para me dizer isso é o diabo, é o inimigo da minha alma. Eu não vou abandonar a palavra, eu não vou abandonar o chamado do Senhor, eu não vou me entregar à depressão. E ela disse mais: se humilhe para aquela mulher, se humilhe para ela. Ainda que ela não te ouça, ainda que ela não queira voltar para você, mas se humilhe sempre. Todos os dias você vai se humilhar na porta dela. Todos os dias você fica lá pelas ruas, perambulando. Falei: não, isso não vem de Deus não, esse negócio. Irmãos, sabe, no momento, às vezes, da nossa dor, do nosso sofrimento, a nossa tendência é não ver Deus. A nossa tendência é duvidar da existência de Deus. A nossa tendência é dizer: cadê o Senhor? A nossa tendência é dizer: Senhor, o Senhor não está vendo o meu sofrimento. Quantas vezes Davi não disse isso para o Senhor? Quantas vezes o Senhor vai ficar longe de mim? Quantas vezes o Senhor, né, não vai me socorrer? Então, irmãos, saiba disso. Deus, ele restaura a nossa visão. Deus, ele é sensível à nossa dor, ao nosso sofrimento, né? E Deus, ele abriu os olhos de Agar. E naquele momento que aquela mulher falou aquilo para mim, eu entendi, né? Falei: epa, eu não vou abandonar o chamado de Deus, eu não vou obedecer esse conselho, né? Deus abriu os meus olhos para dizer: filho, não desista, continue me servindo. E eu lembro quando um dia eu estava chorando, eu disse: Senhor, eu não tenho mais família, eu não tenho mais lar. Deus falou: filho, quem disse que você não tem família? Sua família é muito grande, filho. Você tem muitos irmãos. Irmãos, Deus me fez ver isso, né? Eu tenho irmãos em muitos lugares. E Deus falou: você tem muitas casas para morar, né? A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 29, quando Pedro disse: Senhor, olha que nós deixamos tudo para te seguir. E aí Deus falou assim, né? Que aquele que deixa tudo por amor a ele, né? E é claro que Deus não queria que eu abandonasse a minha família. Deus não queria que eu abandonasse o meu lar. Só que Deus viu que não era uma opção minha. Eu estava sendo praticamente expulso de casa. E aí, né, Deus fala que quando alguém deixa tudo isso por amor a ele, né, eu fiz da obra do Senhor, né, o meu escape, eu fiz do reino de Deus, eu fiz da obra do Senhor, né, o meu prazer. Eu me agarrei na obra do Senhor, me agarrei em Deus. E a Bíblia diz que o homem recebe 100 vezes mais ainda nessa vida, né? Só que ele fala que tem perseguições também. E ele disse: e por fim, né? Por fim, a vida eterna. Então Deus me deu muitas casas. Deus me mostrou o quanto a minha família é grande nesse momento de dor, né? Deus não deixou eu perder a minha visão espiritual. E como é que eu perderia a visão espiritual? Se eu começasse a me revoltar, deixasse o Senhor, deixasse de servir a Deus, né? Me desviasse, começasse, né, obedecer aquele conselho que aquele demônio me deu, beber cachaça, né, me entregar, né, me jogar na sarjeta. Não, Deus abriu os meus olhos e me fez compreender que eu estava passando luta, estava passando dificuldades, mas Ele estava comigo. E Deus me fez ver a mão dele, Deus me fez ver que Ele estava cuidando de mim. Amém? E a última característica, de acordo com esse texto que eu identifiquei, é que Deus é poderoso.
Deus é poderoso e ele faz existir aquilo que não existe. Você conhece algum Deus? Você conhece alguém que abriu o mar para um povo passar? Você conhece? Está lá em Êxodo, ali entre o capítulo 14 e o capítulo 15. Você conhece alguém que fez isso? Além de Deus, eu não conheço. Você conhece alguém que fez jorrar água de uma rocha? Você conhece alguém além de Deus que tenha feito isso? Eu não conheço. Números 17, Êxodo 17 e Números capítulo 20. Confira aí. E veja esse Deus todo-poderoso. O Deus que fez, né, surgir ali um poço, abrir um poço no deserto para matar a sede de Agar e de Ismael. Amém? Ore comigo, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa mensagem. E eu quero pedir que você reflita nessa mensagem, que você não deixe o inimigo tirar, né, essa mensagem do teu coração. Coloque a mão no seu coração e ore comigo em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, queremos te exaltar pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Pai querido, eu quero te apresentar, meu Deus, cada pessoa que ouviu e que ainda vai ouvir esta mensagem. Que o Senhor possa falar ao coração dessas pessoas. Que o Senhor possa, meu Deus, trazer esperança a essas pessoas através desta palavra. Meu Pai, eu tenho certeza absoluta que através desta palavra o Senhor vai estar agindo, Senhor, tremendamente, né, em favor dessas vidas. Pai querido, eu quero te apresentar a nação brasileira nesse momento. Quero te apresentar cada estado desta federação. Quero te apresentar, Senhor, o Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul. Quero te apresentar o Pará, o Amapá, o Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia. Quero te apresentar, Senhor, o estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia. Quero te apresentar o estado do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Meu Deus, eu quero te pedir a tua bênção sobre esta nação. Quero te apresentar, meu Pai, o Poder Executivo, o Presidente da República, Senhor, bem como seus ministros, Pai, sua equipe de trabalho. Meu Deus, eu quero te apresentar, Senhor, o Poder Judiciário, Senhor. Pai querido, todo o Poder Judiciário desse país. Eu quero te apresentar, Pai, o poder legislativo desse país. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor a tua bênção, quero pedir, Senhor, a tua graça sobre esta nação, quero pedir o teu perdão sobre esta nação. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, continua falando conosco, Senhor, em um nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigado. Queridos, eu quero pedir a você mais uma vez que se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe essas mensagens. Quero pedir também a você que participe conosco, tá bom? Logo mais às 17 horas, nós vamos ter o nosso Fim de Tarde com Cristo. E você pode ser um colaborador, você pode participar diretamente, né, do Fim de Tarde com Cristo. Como, irmão Reginaldo? Você pode enviar um vídeo para mim, tá? Grave com o celular deitado e você vai mandar esse vídeo, né, com um testemunho ou uma mensagem. Você vai mandar no e-mail reginaldocardoso-do-nascimento@gmail.com e você vai me autorizar a postar esse vídeo, tá bom? Na gravação você me autoriza. E também 6 horas da manhã nós temos o nosso Café com Jesus. Você pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos estar orando por você todos os dias. Amém? Você queria falar alguma coisa, Neide? Só pelo WhatsApp também, as pessoas podem enviar o vídeo. Verdade, também pelo WhatsApp, é verdade. Olha, de repente você, eu tenho vergonha e tal. Você pode enviar um áudio também pelo WhatsApp, né? E aqui a minha produtora, minha esposa, essa bênção, essa flor, né? Esse presente de Deus que o Senhor colocou na minha vida, ela vai editar, né, e vai colocar e fazer um vídeo, vai editar o seu áudio, você vai ouvir a mensagem, nós vamos postar a sua mensagem aqui no nosso canal, tá bom? Então seja um colaborador, nos ajude a semear a palavra do Senhor, tá bom? Então, logo mais às 17 horas, eu espero por você aqui no Fim de Tarde com Cristo. Um grande abraço e até o próximo vídeo em nome de Jesus.